óculos, a velha. Você só tem que ficar de óculos para fazer isso. Eu tenho que ficar de óculos o tempo todo. Mas é De óculos exatamente e isso máscara. que eu falei domingo para minha filha. De óculos e máscara. Isso é pior. Porque nós saímos para almoçar e eu peguei o óculos para ver o cardápio, né? Aí meu netinho, de 2 anos e meio, falou assim: Olha, gente, que óculos lindo da Helena, porque ele cismou de me chamar pelo nome, né? Aí a minha filha tirou uma da minha cara e falou assim: Olha, é o seguinte, pelo menos é para ver de perto e não fiz cirurgia de vista ainda. Não preciso falar o resto, né? Que ela fez cirurgia e ainda precisa para longe. Bom, eu não fiz cirurgia, mas que eu tenho que usar óculos o tempo inteiro, tenho. E o meu já é multifocal, né? O meu E agora esse é multifocal para perto. Vê se pode. Que ponto chega o ser humano, hein? A idade vai chegando. Pode que crer. ponto chega o ser humano, viu? O Fábio chegando em sua nave. O Fábio não tem esse problema, tá na nave espacial ali, ó. O que houve aí, cara? De atraso? Não. Estamos falando de veiaca. Olha, Isso aí é com vocês, eu não estou sabendo de nada disso. Hein, Fábio? A velhinha aqui, se não tiver óculos, não consegue fazer crochê. Conseguiu fazer PowerPoint, Nemer? Não. Que ajuda? Não foi Mas amanhã cedo? Fábio, você não está vendo a situação de estressado que ele está ali, de camiseta e short? O cara está acabado, pô, olha só. Deu duro. Faz nada da vida. E, gente, era o próprio estudante quando acabou a aula hoje. Veio para a sala. Ai, que cara chato, fala muito. Pegou espírito de estudante. Não, eu estou com um professor nessa teologia pública que é um professor francês. Isso aí. Professor francês. Gabriel. Sou não, Gabriel. Putz, o sotaque do cara para assistir a aula. Não, cara. Não faço, não. Você está fazendo o quê, Neymar? Com quem? Estou fazendo história. História? Hoje foi aula de antropologia. O cara ficou 1 hora falando sem parar. Não respondeu uma pergunta. Ele só falou. Pô. Cara. Mas vocês têm aula ao vivo? Eu Você teve aula ao vivo? Eu não tive isso aí, não. As aulas são de 2019. A nossa é do ano passado. A minha. Isso mesmo. A nossa foi ao vivo. Toda quarta-feira ele tem, mas hoje ele saiu de lá como estudante. Falar em aula ao vivo, senhores presbíteros e demais autoridades presentes, essa onda de Covid mexe com o culto ao vivo na igreja lá ou está tudo quieto ainda? Não entendi. Essa onda que está vindo de Covid cutuca o culto presencial ou ainda... Já começou a surgir preocupação. Né? Porque tá vindo uma onda brava, né? O que tá na Europa tá vindo para cá, né? Chegou, eu acho, já, né? O duro... Tem gente que acha que o que está vendo agora é reflexo do feriado de finados. Os feriados aí. Agora vamos ver. Acho que é mais grave falou que que isso. não ia Acho que não é só isso, Acho não. que é mais grave do que isso, viu, Neymar? Não. Nós vamos descobrir daqui uns 10 dias, se continuar subindo, vai fechar Vai ter Acho jeito, que né? não estavam divulgando por causa das eleições. E, de repente, assim, do nada subir, assim, é muito estranho. Eu concordo. Acho que já vinha acontecendo antes. Boa noite, povo de Deus! Boa noite, aleluia! Boa noite. Boa noite. Ô, Renilson, você falou Gente, que não ia hoje entrar. aí, aqui tá frio pra caramba, hein? Rinaldo, não eu. É o Rinaldo? Ele Tô tá bem, no curso de capelania. Tô bem. Gente, antes da gente começar, deixa eu só dar um anúncio para vocês aí, não sei se o Nemer já falou, Não, mas na não falei ainda segunda-feira nós teremos uma live com o presidente, o diretor executivo da Janela Verde. Janela Verde é um movimento que acontece no mundo inteiro, nas florestas,
Alcançando os Índios. Ele ficou de vazio. Então, o diretor executivo desse movimento vai estar aqui com a gente. Ele é um americano-coreano, brasileiro. Nossa! Ele fala 7 línguas. É bem legal. Uau! E Fala ele pelos cotovelos. Fala pelos cotovelos. Vai estar conosco falando um pouco sobre o que está acontecendo nas florestas do mundo inteiro em relação ao alcance de índios, dos indígenas, e vamos ter aqui no Brasil, em 2022, um encontro só de índios cristãos, evangélicos. E a ideia é criar um movimento de empoderamento para eles, aonde eles vão ser preparados para alcançar as tribos, esses índios que virão de toda a América Latina. E aí, então, esse vai ser um encontro em 2022. Ele já está preparando isso, mas a ideia é a gente ter um grupo de pessoas interessados no alcance indígena aqui no Brasil. São 120 tribos que ainda precisam ser alcançadas. Amor de Cristo. E ninguém melhor do que os índios para fazerem esse trabalho. Então, ele vai estar com a gente na segunda-feira, às 8 horas. O Nemer depois passa o link. Acabei de passar. Já mandou. Já mandou, né? Acabei de de mandar. Então, você pode convidar. Se tem pessoas, olha, isso aqui não é para neófito, hein? Esse negócio é para quem conhece um pouco da palavra, já está andando aí há algum tempo, já tem quilômetros, né? Com o Senhor, e aí vai escutar coisas, histórias, inclusive ele tem contato até com o filho do índio que matou aqueles missionários aqui no Equador. E tem também com o filho do missionário que morreu. E os dois hoje são irmãos em Cristo, amigos. Então, nós vamos ter histórias aqui interessantes na segunda-feira, às 8 horas da noite. Então, eu queria convidar vocês que não percam esse encontro. É um privilégio ter um homem desse passando por aqui, dando esse tempinho para a gente. O Cassiano, da Unicesumar, também vai estar conosco, ou da Unimissional, vai estar conosco, porque hoje esse projeto de empoderamento dos indígenas passa por dar também para eles faculdades, tem várias universidades que estão envolvidas nesse projeto. E, então, convidados todos estão, tá bom? Muito legal. Muito bem. Tá todo mundo bem? Sim, não passou para mim, não. Graças a Deus. Sim. Legal. Vamos orar para a gente começar hoje. Olha, o pastor está aí já, o pastor Samuel. Vai ser muito legal hoje. A gente, né, vai terminar algo que ele ainda tem para falar para a gente sobre aconselhamento e depois entrar nesse tema tão interessante aí para a gente também, que é o abuso espiritual. E eu queria orar por todos nós aqui, também pelo pastor Samuel. Pai amado, muito obrigado por nossa reunião hoje, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de nos reunir e ouvir, Senhor, daquilo que está acontecendo, Senhor, no meio evangélico. A gente quer, Senhor, ser instrumentos em Tuas mãos, te servir da melhor maneira, Senhor, que possamos. E, ao mesmo tempo, te pedimos, Senhor, a sabedoria, a graça, a misericórdia, Senhor, de nos usar como instrumentos teus. Dá-nos saúde no meio dessa pandemia. E eu te peço também as mesmas coisas para o nosso querido pastor Samuel, que tu abençoe, Senhor, ao compartilhar hoje com a gente. Obrigado pela sua família, abençoe a Flávia, o Joãozinho, Senhor, cuida deles e protege-os, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela bênção de estarmos juntos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Avisando só que o Rinaldo e o Afanásio teve que fazer uma viagem urgente
enquanto que o Rinaldo ele está fazendo um curso de capelania. Então não vai poder estar com a gente aqui. Rafael, daqui a pouco ele entra. O Silvio já deve estar pelo caminho. Então, mais alguma novidade aí, Nemer? O André está tentando entrar. E o Gerson, eu não sei que cargas d'água. Deixa eu dar um toque para ele. Vai ver que as cargas d'água estão com ele. Levaram. Um choquinho lá, não foi mexer direito na eletricidade. Não viu o fiozinho no chão, né? Exatamente. Gente, a gente tem que louvar do Mantovani também, que fez a segunda mensagem dele para os PMs de Cristo. Dessa vez, o fato de eu estava acordado, conversando com meu filho, às 4 e pouco da manhã, mas não me lembrei, rapaz, do nosso encontro lá nos PMs. Ele foi sozinho e o camarada, olha, deu no couro lá, falou. Então, parabéns, Mantovani, que Deus te abençoe também, tá? Obrigado. Samuel, Deus te abençoe. A recepção deles foi a recepção do sargento hoje, primeira vez, né? Não, foi engraçado. Quando eu cheguei, eu escutei o sargento dando bronca e me olhando feio, de lado, assim. Eu falei, gente, eu vou tomar um couro hoje. Aí, quando eu cheguei, esse sargento abriu um sorriso. Entra, fique em casa. O que o senhor tem hoje para nos falar? Gente, parecia que o leão tinha ficado um cordeirinho branquinho, lindinho. Falou para voltar lá quando quisesse. Olha, quem ganhou mais fui eu, sabe? Porque fiquei muito feliz e a obra de Deus foi exaltada do que eles. Então, olha, muito gostoso, muito gostoso. Amém, amém. Vão se preparando aí que tem muita coisa aí pela frente. Tem muito pequeno grupo ainda, né, Samuel? Está sem som, querido. Samuel? Agora vai. Agora sim. Samuel. Deus estava chamando Samuel, 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 e eu mudo. Muito bem, queridos, é uma grande alegria voltarmos à conversa. E então eu gostaria de propor termos uma primeira parte para passarmos pelo processo do aconselhamento, né? Para termos esses passos, assim, que eu vou explicar sucintamente, né? E depois, então, vamos conversar sobre o tema abuso espiritual. Então, eu queria começar por dizer assim que é uma satisfação muito grande, é uma paixão também que eu tenho trabalhar os temas do aconselhamento, da direção espiritual e ver como o poder de Deus age na vida das pessoas no aconselhamento. E se no púlpito a gente tem o auditório, né, temos muitas pessoas, no aconselhamento é a oportunidade de personalizadamente trazermos o consolo da palavra de Deus, mas também o desassossego da palavra de Deus, de forma muito próxima à pessoa e às suas necessidades. Então, ambas são expressões desse agir de Deus na vida
de casais, de famílias, de pessoas e também de transformação. Então, no aconselhamento a gente tem esse poder de ver a obra de Deus acontecendo assim, individualmente ou na vida da família, do casal. Isso é fantástico. Traz-nos muita gratificação, né? No ministério a gente vê transformação de vidas, pessoas recuperando esperança, pessoas reaprendendo a caminhar na sua vida depois de naufrágios, depois de perdas muito grandes, depois de lutas com enfermidades, etc., né? Então é algo maravilhoso nós podemos participar dessa obra de Deus. Então eu queria partilhar com vocês aqui algumas imagens para a gente então poder conversar. Conseguem ver bem? Sim? Sim, sim. Sim. Então vamos lá. Para podermos ter também o conteúdo assim mais estruturado, eu vou passando e descrevendo o processo. Se vocês quiserem, entretanto, interagir, a gente depois para assim em cada bloco para falar um pouco mais, tá bom? Então, aconselhamento, essa arte de acolher, escutar e conduzir, né? 3 dimensões que compõem assim o aconselhamento, né? Espero que tenham gostado desta figura. O aconselhamento, ele então trabalha essa arte da escuta. Muita gente quer falar, muita gente quer ser ouvida, muitos têm muito para dizer, mas poucos são aqueles que estão disponíveis, estão dispostos a silenciar a sua voz e as suas vozes à volta para se concentrar em acolher e ouvir o outro. E acolher o outro através dessa escuta, que é uma escuta interessada, compassiva, uma escuta que procura compreender para além das palavras. O papel do conselheiro passa, então, por ouvir a respeito dos desejos e esperanças mais profundas e ajudar a pensar de forma bíblica, conduzindo ao amor e à graça de Deus. Ouvimos as pessoas, os seus desejos, os seus conflitos, as suas lutas, as suas dúvidas, os seus medos, também dos propósitos que elas têm, aquilo que está muitas vezes para além da superfície, para além das palavras, né? E o nosso desafio é ajudar as pessoas a pensar de uma forma bíblica sobre esses desejos do coração, muitas vezes, sobre esses projetos e esses planos, esses conflitos, trazendo a sabedoria bíblica para o coração, que é enganoso muitas vezes, para relacionamentos complicados, frustrados, em que há feridas, e ajudando, né, conduzindo, dando direção às pessoas nesse amor e nessa graça de Deus que curam, que restauram, que trazem saúde e vida, né? E uma primeira pergunta assim bastante importante que a gente deve procurar se fazer é: onde é que a pessoa ela está? Onde a pessoa está? Qual é o momento que ela vive, que ela experimenta? Se a gente for pensar num shopping, sempre tem um mapa com um pontinho vermelho, é ou não é?
em que a pessoa sabe que ela está nesse ponto, ela está aqui no shopping, né? Onde a pessoa está. E onde ela está, então, onde ela está na vida dela, onde ela está na caminhada dela. Qual é a idade que a pessoa tem, qual é aí esse momento e que a levou a ter crises, conflitos, eventos que traumatizaram, né? Então, onde a pessoa está é essa primeira interrogação. E é o pontinho vermelho do shopping que diz: você está aqui. Onde é que a pessoa está, né? Essa é uma primeira pergunta importante que a gente deve se fazer e deve procurar compreender a partir da fala da pessoa, né? Depois da primeira interrogação, onde é que eu estou, onde a pessoa está, vem essa segunda pergunta que é muito importante, e a pergunta é: como Deus trabalha na vida desta pessoa? Como Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, nessas circunstâncias, nesse momento da vida dela? E essa segunda pergunta é uma pergunta que a gente está ouvindo a pessoa, né, descrever os seus sentimentos, as suas emoções, falando de alguns sintomas, falando de coisas que ela gosta, que ela não gosta, descrevendo o cenário, né, em que ela está. E nós estamos ouvindo e perguntando-nos: como é que Deus está trabalhando na vida dessa pessoa, nessas circunstâncias que ela está enfrentando? Onde vemos as setinhas de Deus, né? E aqui é muito interessante como Deus permite muitas das nossas experiências de dor, de perda, de sofrimento, de privação, de desapontamento, como parte desse processo de formação da nossa vida, do nosso caráter, evoluindo da nossa imaturidade, da nossa, muitas vezes, criancice egoísta, né? Para uma compreensão muito mais relacional da vida, das responsabilidades e também, principalmente, dos propósitos que Deus tem na nossa caminhada. Então, a segunda pergunta de direção espiritual que nos fazemos no aconselhamento é: como Deus trabalha na vida desta pessoa, deste casal, desta família que eu estou atendendo. Tudo bem? Estamos juntos? Alguma pergunta? Algum comentário? Então vamos seguir. Muito bem. Onde a pessoa está é a primeira pergunta. Segunda pergunta: como Deus está trabalhando na vida da pessoa? E o processo vai ajudar as pessoas a encontrar seus caminhos para o viver, dando-lhes uma perspectiva de um futuro de esperança, auxiliá-las a resolver as suas crises presentes para que o futuro seja melhor. Então, parte do nosso trabalho tem a ver com usando a sabedoria da palavra de Deus, usando esta compreensão do crescimento espiritual e também do autoconhecimento emocional, relacional. Vamos dar passos juntamente com a pessoa para que ela prepare um futuro, prepare mudanças que vão trazer efeitos, resultado para um futuro melhor, né? Para um futuro em que esta pessoa ela seguirá amadurecendo como é o propósito de Deus na sua vida, né?
Dentro do processo do aconselhamento, a gente tem, então, uma primeira etapa, que é essa aceitação incondicional ou o acolhimento. E esse é um processo que tem essa palavra como a palavra-chave, em amor. As pessoas, elas sentem, quando nós as acolhemos carinhosamente, quando as tratamos bem, quando essa hospitalidade, quando as atendemos, quando conversamos com ela, quando interagimos com elas, as pessoas, elas sentem essa diferença. Se é uma coisa que a gente está fazendo porque é obrigação, ou porque estava agendado, ou porque a pessoa precisou, mas, enfim, há ali alguma impaciência nossa, ou vamos logo, né, resolver. Enfim, as pessoas, elas conseguem sentir-se acolhidas ou não. E essa primeira impressão, ela faz toda a diferença em a pessoa se abrir com a gente, logo desde a primeira reunião, e sentindo esse vínculo, sentindo esse à vontade, essa confiança que se estabelece, ou, pelo contrário, a pessoa, ela dando sinais de que ela não, parece que não está se sentindo à vontade, né? Então, por isso é muito importante a gente lembrar isso e ter alguns minutos antes de começar um encontro com alguém de aconselhamento, para orarmos, para prepararmos o nosso coração, para que esse primeiro movimento, que é acolher as pessoas, revele essa aceitação da pessoa, né? Então é um desafio fazer isso, e fazer isso de uma maneira que as pessoas se sintam bem e que essa confiança já comece a se estabelecer. O amor liberta do medo, né? É uma ideia bíblica. Só quem é liberto do medo pode aprender a amar, a se abrir, a falar de si mesmo, a encarar suas dificuldades e limitações diante de alguém, na tentativa de crescer. E aqui, usando um texto bíblico, João capítulo 8, a mulher adúltera, nós percebemos Jesus acolhendo aquela mulher, mesmo naquela circunstância tão dramática, né? Com toda a condenação que já estava ali, e uma situação muito desfavorável, mas Jesus, no meio daquela gente, faz essa diferença pela maneira como recebe, acolhe aquela mulher, não a julga como os demais fizeram, e ela percebe que esse acolhimento gera, então, o espaço para que depois o Senhor dê direção a essa mulher, né? Sobre como ela deveria viver, né? Então, não julgar nem condenar, como Jesus fez, mas dar direção, dizendo o que tem de se fazer, depois que realmente nós ouvimos, nós acolhemos, nós recebemos a pessoa e demos espaço para ela, né? A conversação, então, consiste em convidar a pessoa a expressar as suas emoções e a liberação da opressão de sentimentos negativos. Então, um foco muito importante na conversa, mais do que a questão racional, qual é o discurso que a pessoa tem, o que é que ela está contando, claro que isso é importante, mas são os sentimentos e as emoções o que nós devemos dar essa principal atenção. E as perguntas que fizermos para ajudar a pessoa a processar o seu sentimento vai fazer com que ela, aos poucos, entre em contato com aquilo que está lá mais no íntimo e que precisa ser trabalhado. Então, emoções e sentimento na conversação pastoral de aconselhamento precisa ser esse foco ao qual nós estamos atentos, né?
quais emoções a pessoa revela? Como é que ela sentiu, né? Isso é algo que nós temos muitas vezes que, com a perguntinha, ajudar a pessoa a relacionar. Porque, na maior parte dos casos, e se forem homens, eles vão falar mais dos fatos, né? Vão contar a coisa meio linearmente e vão meio que desprezar o sentimento. Mas é o sentimento, o entendimento do sentimento e das emoções que faz realmente depois a diferença, né? Isso significa facilitar a compreensão dos bloqueios existentes, onde a pessoa ela está meio que com um muro que ela construiu para proteger a sua dor, proteger experiências de abuso, experiências de trauma que ela viveu, que ela está vivendo, né? E das condutas inadequadamente canalizadas. Então, à medida que a gente percebe como os sentimentos e as emoções estão travando a pessoa, como ela está envolvida pelo que ela sente, nós identificamos esses bloqueios, né? Essas muralhas, o que a pessoa ali tem para lidar com a sua dor, né? Para proteger-se da sua dor. E muitas vezes até o esquecimento, a pessoa não conseguir lembrar, é uma dessas formas da pessoa tentar proteger a sua dor, né? Para não expor aquilo que é mais profundo naquilo que ela está vivendo, né? Como é que é, então, o processo da escuta? Vamos chamar de escuta ativa e consolação. Convidar a pessoa a falar do que ela está sentindo, escutar pacientemente, imparcialmente. Isso significa ter compaixão para com o outro, procurando colocar-se no seu lugar. Essa empatia, calçar as patas do outro, né, as sandálias do outro, é essa figura de compaixão. Ela tem a ver com o dom espiritual da misericórdia, muitas vezes, e faz uma diferença enorme quando a gente se coloca no lugar do outro. Mas atenção, isso não significa que a gente deva sair dando exemplos nossos de coisas que a gente viveu e que tem alguma relação com o que a pessoa está enfrentando. Porque cada situação e cada pessoa é diferente. Então é um erro quando a gente fica atropelando a pessoa com as nossas histórias. Então o desafio é nós sabermos acolher a história da pessoa e as suas lutas e as suas dificuldades, mas deixando que a nossa história, por mais que a gente até tenha vivido algo semelhante, mas nesta etapa não é realmente o momento para dizermos que também perdemos alguém, que também vivemos isso, porque muitas vezes isso gera o efeito contrário na pessoa, como se fosse uma comparação, né? Então, é importante dar espaço e ouvir bastante, dar atenção para que a pessoa expresse, no fundo, aquilo que ela está vivendo mais profundamente. É também escutar atentamente, isso quer dizer com os olhos, mantendo o nosso olhar na pessoa, sem interromper a pessoa nesta etapa, o menos possível. Se for com uma pergunta ou outra, conectando com o sentimento, perguntando o que a pessoa sentiu, perguntando algo, pode até ajudar a esclarecer a nossa compreensão, mas interrompendo o menos possível para que a pessoa tenha espaço para se expressar, né? Isso é escutar com empatia, chorar com os que choram, solidarizar-se no silêncio. Se a pessoa, enquanto ela está falando, ela tem um tempo de silêncio, vamos respeitar e deixar que a pessoa mantenha a condução. Não há que ter medo do silêncio nem interromper falando por cima. É acolher
dando o espaço para que a pessoa ela viva. E quando há silêncio, muitas vezes isso tem a ver com o processo emocional em que a pessoa parou porque o sentimento não está permitindo ela expressar. Então, aí o desafio é prestar atenção ao que o significado desse silêncio. E depois até podemos perguntar, mas não vamos sair falando por cima das pessoas ou atropelando, né? E, como a gente já comentou, esta primeira etapa, as primeiras impressões, elas são as que ficam mesmo. Se a gente falar muito por cima da pessoa, ela não vai sentir-se acolhida. Ela não vai sentir esse espaço em que ela é o foco, né? Se também nós mostrarmos algum preconceito, porque a pessoa está contando alguma coisa que a gente não gostou, isso também acaba gerando, né, um retraimento. A pessoa retrai-se. Então é importante a gente entender que esse acolhimento ele deve ser feito assim, com muita sensibilidade e com bastante atenção. Se nas primeiras frases o conselheiro consegue passar a confiança de que ali se pode falar com segurança da aceitação incondicional à pessoa, ele terá resolvido grande parte do processo que depende dele. Isso porque esse acolhimento faz com que a pessoa decida se ela vai contar coisas para a gente, que são coisas muito profundas. Às vezes ela não contou para mais ninguém. Então, ou se gera esse vínculo de confiança, ou então a pessoa vai dizer só coisa superficial, ou então não vai voltar mais. Se ela não perceber que nós a acolhemos sem a julgar. Nós podemos até, claro, ter outra visão do que a pessoa está vivendo e temos até a tentação de sair falando, olha, o teu problema é este. Olha, você precisa mudar isto, né? Só que se o fizermos dessa maneira, é uma lista de coisas, não é o que conectou a pessoa, não é esse estar junto da pessoa, e não é viver esse processo até de descoberta com ela. Então faz muita diferença esse acolhimento e esse início da conversa. Acolhimento e aceitação, então essa primeira etapa, ouvir, acolher com serenidade. A segunda etapa, podemos falar de empatia e reflexão, essa escutativa, em que há demonstração da aceitação, em que a gente vai dizendo algumas pequenas coisas que confirmam que nós estamos atentos àquilo que a pessoa está falando. E a pessoa mostra que nós estamos realmente interessados nela e no que ela realmente está trazendo. Algumas dessas perguntas curtas podem ser perguntas ligando aos sentimentos, às emoções, como a gente já falou. Ajuda-o aconselhando a entender o que está sentindo e dizendo. O conselheiro devolve o que ouve para a pessoa, resume, para que a pessoa ela confirme e diga, é isso mesmo, né? Para que então passe a ser esse o conteúdo da reflexão para o aconselhando. Quando a pessoa está falando, ela está organizando as suas ideias. Ela está pondo para fora, verbalizando esse mundo interior dela, que muitas vezes está muito confuso, está um caos. E ao falar com alguém que tem a autoridade espiritual, autoridade da igreja, a pessoa ela não está apenas diante de alguém que é como um psicólogo, né, que faz profissionalmente esse trabalho. Aqui estamos diante de um vínculo que é um vínculo que tem algumas áreas que são muito ainda mais significativas e que envolvem a dimensão espiritual. Então faz toda a diferença que nesse verbalizar o mundo interior, muitas vezes em caos, né, a pessoa, ela, ao escutar o nosso resumo do que ela acabou de falar, ela entende melhor
como um mapinha que começa a ser construído, que ajuda a compreender onde ela está. Lembram lá do shopping e do pontinho, onde é que eu estou, onde é que a pessoa está, ali no shopping, né? Qual é o piso, o corredor, onde é que a pessoa está? Esse mapa começa a ser desenhado, né? Por isso é tão importante essa interação. E esse resumo que nós vamos passando depois para a pessoa e que a ajuda a começar a organizar as suas ideias. Uma terceira etapa é o esclarecimento. O conselheiro faz perguntas para aumentar a clareza das informações e sentimentos, atitudes, valores e comportamentos daquela pessoa. Clareza para o conselheiro e para o aconselhando. Faz-se o levantamento de dados a respeito de um problema que a pessoa traz. Desde o princípio, a evolução, né, desde quando começou e até hoje, até o momento, então, que a pessoa ela está vivenciando. Quarta etapa, então, a gente tem um resumo, o conselheiro resumo que foi apresentado. Aqui não é apenas um resumo de uma parte da conversa, mas é no final, por exemplo, do primeiro encontro. Faz-se este resumo apresentando a pessoa, e isso ajuda-nos a ter a certeza de que estamos na direção certa, de que realmente é isso que a pessoa ela compreendeu que é o foco que ela precisa trabalhar. Aqui um dado sobre comunicação que nos ajuda a entender um pouco melhor como é que a mensagem transmitida e entendida. Os estudos mostram que 7% do vocabulário escolhido e a formulação das frases é algo que é retido na comunicação. Mas 38% tem a ver com a expressão do rosto e a tonalidade da voz. Mas a maior, 55%, envolve metacomunicação restante. Isto são os gestos, o ambiente, as roupas e outros detalhes. Então, é interessante a gente lembrar isso, porque a comunicação são palavras, frases, mas isso é 7% daquilo que verdadeiramente envolve o processo de comunicação no aconselhamento. 38% tem a ver com esta extensão do acolhimento, que é o rosto, né, a postura, a voz, se é uma voz que ela é grave para alguma resposta, né? Então, se a gente não gostou de alguma coisa ou não está de acordo, muitas vezes a tonalidade da voz muda, isso ajuda a pessoa a travar, né? A pessoa percebe rejeição aí. Mas a maior gesticulação, esse ambiente em que a conversa acontece, detalhes como a pessoa está vestida e outras coisas formam, então, esse conjunto que é a comunicação, que é muito mais do que palavras, né? Enquanto o aconselhado não está seguro de ser aceito incondicionalmente e estiver trabalhando na formulação e explicação dos seus problemas, o conselheiro pode aprofundar a conversação ao dar ênfase aos sentimentos que o aconselhando passa subjetivamente. Aqui, o que o conselheiro vai, através das perguntas, procurar aprofundar é, então, como é que esses sentimentos estão sendo percebidos, essas emoções, e como é que também nós as percebemos. Não só como é que o outro as vive, mas como nós que estamos acompanhando a pessoa, procurando apoiá-la, como é que nós percebemos essa emoção dela, né? Então, por exemplo, nós podemos dizer, percebo que quando falou essa palavra,
ou contou este fato, isso mexeu com a sua voz, que ficou embargada, ou o seu olhar mudou. É algo que a gente pode devolver à pessoa como um elemento para ela se dar conta, né? Depois que o aconselhando tenha explicitado a sua queixa, né, o seu problema, aquilo que ela trouxe como esse maior desafio, depois que a pessoa ela se sente aceita e também compreendida no problema que ela traz, nas questões que ela nos contou, depois que o conselheiro tem uma compreensão do todo do problema, não apenas de uma parte, e aqui uma ressalva, é muito comum a pessoa trazer uma situação e, à medida que ela vai contando, a gente percebe que a questão não é aquela, a questão maior. E a própria pessoa vai percebendo que há outras questões que vêm antes, né? Então, isso acontece. Assim que a pessoa tem essa compreensão do problema, né, como um todo, o aconselhamento tem como função, a partir daí, essa correção dos conceitos. Aqui a gente passa, então, ao campo das convicções. O que a pessoa acredita? A leitura que ela faz da vida dela está correta? Os valores que ela está usando para agir de uma determinada forma, ou na maneira como ela compreende a situação, ou até a dor que ela está vivendo, isso é bíblico, isso é saudável, isso é o que Deus nos ensina, que é o melhor para o ser humano, ou não? Ou é uma compreensão equivocada? E aqui nós vamos encontrar muitas coisas que mostram como a teologia da pessoa é uma teologia que está enferma, que está realmente equivocada, e que os pressupostos que a pessoa está usando, né, as suas ideias, elas estão muito longe da verdade bíblica. Podem até ser parecidas com, às vezes, o que a Bíblia ensina, mas quando a gente aprofunda, não são, né? E tem sim a ver com conselhos, às vezes, de sabedoria humana, e que são muito, muito ruins, né? Às vezes são conselhos de amigos, às vezes são coisas que a pessoa viu na televisão, nas novelas, que um colega falou. Resumindo, é tudo menos aquilo que pode ajudar a pessoa a ter uma visão mais saudável, quer sobre si mesma, quer sobre os outros, quer sobre os relacionamentos. Tudo bem até aqui? A gente andou um pouco rápido, mas vocês têm experiência também já de ter aconselhamentos, certamente, né? E temos aqui bastante experiência de alguns, outros que estão aí mais começando, mas o desafio ele é sempre o mesmo, é dar esses passos, é fazer o processo desde o acolhimento até esse direcionamento da pessoa, pensando biblicamente, pensando na aplicação prática da fé, de valores que são valores bíblicos, e não apenas conselhos daqueles humanos que, se fossem bons, o pessoal vendia, né? Conselho, se fosse bom, vendia-se, né? Enfim, a gente encontra muito equívoco, muita teologia ruim. E, por exemplo, na nossa igreja, nós temos muitas pessoas que vieram de igrejas neopentecostais, às vezes bastante legalistas, pessoas que vêm de renovação carismática católica,
ou até de ambientes católicos muito supersticiosos. Ou seja, é uma confusão muito grande. E compreender que é isso que muitas vezes está na base de ações, comportamentos equivocados, atitudes que geram doença ao invés de gerarem saúde, né? Isso faz toda a diferença, né? Então a gente vai acabando por aprofundar com a pessoa onde estão essas raízes, onde começa então o pecado a tomar conta, a contaminar, seja atitudes, seja visões sobre as pessoas, seja das experiências que foram vividas, né? E que a leitura que a pessoa faz é uma leitura equivocada. Então, a sabedoria da palavra de Deus vai nos ajudar, como um discipulado, a, compreendendo as emoções e os relacionamentos quebrados muitas vezes, a consertar com a ajuda do Espírito Santo. Esta é uma obra que o Espírito Santo realiza como um cirurgião, né, que vai com o bisturi e vai removendo onde esse pecado ele está estabelecido, através desses equívocos, através de falsas ideias, através de coisas supersticiosas, né? Através, muitas vezes, dessa imaturidade da pessoa quando tem já 40, 50, 60 anos, mas que continua a comportar-se como alguém que não cresceu, né? Que não é maduro, né? Então, esse amadurecimento emocional, espiritual, relacional é parte do processo de caminhar com a pessoa, que se torna muito semelhante ao discipulado, agora com uma sensibilidade para as emoções, para os sentimentos e para a crise, o momento, as dificuldades que a pessoa enfrenta. O Mantovani pediu para falar. Por favor. Pastor, uma pergunta. Baseado na sua experiência, quando a pessoa vai se aconselhar, não sei se ela já de pronto começa a falar, ou ela fica inicialmente calada, constrangida, e assim, talvez uma analogia que uma ferida, né, que está com pus, precisa ser retirada. Se os senhores, a gente teria, o conselheiro teria que esperar ela estourar, ou se o senhor, ou se o terapeuta ele daria uma lancetadinha para que aquilo começasse a sair, né? Então, se tem que começar a puxar alguma coisa para que aquilo extravase, ou tem que esperar o momento da pessoa falar no tempo dela? Há duas abordagens. Uma é a abordagem diretiva, em que pula-se etapas e já se passa para esse estourar a bolha, né? Provocar. Então, pastores muito ocupados que têm pouco tempo e que querem fazer aconselhamento em 10 minutos, eles já vão para a bolha, né? É uma brincadeira. Assim, é possível dar algum direcionamento, mas não é realmente o processo mais saudável. Então, varia. Há pessoas que chegam e já abrem, já destampam, né? Dizem as coisas e elas prepararam o discurso delas, né? Então elas já vêm com aquilo tudo muito organizadinho. Nesses casos, a gente tem que escutar a pessoa e provocar a pessoa, porque ela trouxe aquilo tudo muito preparado, que nem um ator de um papel. Então,
de repente tem coisas ali que a pessoa meio que está escondendo da gente, porque ela quer que a gente... É que nem o camarada que é suspeito e o detetive pergunta as coisas e ele já constrói o raciocínio para ele ficar fora das suspeitas, né? E quando a história assim, tá fechadinha demais, o inspetor ele desconfia. Enfim, então tem casos assim que a pessoa ela traz a coisa já muito bem e tenta dar já as dicas para a gente, e aí o nosso papel é meio que tentar desconstruir um pouco isso para provocar que a pessoa ela volte um pouco atrás no processo. E, aos poucos, ela vá compreendendo o que é que pode estar mais profundamente ali mexendo, né? Nessas raízes que não estão muitas vezes aparentes, mas onde está realmente a questão, né? O desequilíbrio, né? Quando são meninas, quando são mulheres, as mulheres falam mais dos seus sentimentos, mais facilmente dos seus sentimentos. E às vezes o desafio, né, é que elas falam, mas não tem aquilo que nos homens às vezes tem a mais, que é a lógica. Então o homem vai contando os fatos e quase que não quer falar de sentimentos, não fala de sentimentos. As meninas é o contrário. Então elas vão contando, né, como se fosse narrativa, a sua história. E a gente precisa às vezes de muita atenção para conseguir captar o que está além da história, né? O que está mais profundamente. Mas eu diria que é a minha perspectiva. O processo ele não deve ser diretivo na etapa do acolhimento, porque é um pular, a não ser que a pessoa ela peça isso. E ela... Então, aconteceu mais com homens até, na minha experiência, deles já quererem entrar nas coisas e abrirem e vamos lá, né? Mas isso, a tendência é acontecer mais quando você já tem um vínculo com a pessoa, quando ela te conhece, quando ela já tem confiança em você, quando já é parte da igreja, do ministério, de alguma forma, né? Pessoas que você desconhece, dificilmente elas chegam assim, né? Então, o acolhimento, essa primeira etapa, deve ser não diretiva, deve ser justamente para construir, juntamente com a pessoa, esse início de caminhada e o vínculo. É esse vínculo que faz diferença se a pessoa ela vai continuar ou não. Porque se o vínculo não se estabelece, a pessoa não volta. Então esse é o desafio, né? Vamos mais um pouquinho aqui, que é para a gente então passar depois para a segunda etapa. Pensando nessa abordagem não diretiva, que tem a ver até com a tua pergunta, aqui talvez um texto que ilustra essa ideia é: acolhei ao que é débil na fé, Romanos 14:1. Essa ideia de amparar a pessoa, né? Um exemplo, eu já mencionei, Jesus e a mulher em adultério. As pessoas começam a ver a si mesmas, chegam às suas conclusões e decidem o que fazer. Vai e não voltes a pecar é essa última etapa diretiva. Jesus acolheu aquela mulher, ouviu a situação, não a julgou como eles queriam, como eles já tinham feito, os demais. E o que o Senhor Jesus faz é só no final dar direção para ela. Até porque ela estava penalizada pelo seu pecado. Ela sabia da gravidade de tudo aquilo que ela esteve envolvida. E agora o que o Senhor dá é direção para ela. Agora, as pessoas elas só vão realmente dar os seus passos se elas chegarem às conclusões. E por isso que é um processo em conjunto. Não adianta eu, no início de um aconselhamento, já entendi qual é o problema da pessoa e já parto para dizer o que ela tem que fazer. Porque ela não vai fazer. Ela não chegou lá, ela tem o tempo dela.
Por isso é que, às vezes, o processo ele precisa de alguns encontros. Não é apenas numa conversa que a gente consegue construir essa caminhada. Até porque muito tem a ver com sentimento, mais do que com decisão racional. Um exemplo número 2, o jovem rico, em que o Senhor é bem diretivo e diz: vai e vende tudo o que tens. Mateus 19, 21. Aqui temos uma situação em que Jesus é diretivo no que ele precisava fazer, também porque Jesus conhecia o coração dele, sabia aqui do contexto em que ele realmente estava. Né? Onde o conselheiro está? Que sentimentos o movem? Ajudá-lo a compreender os seus sentimentos é fundamental. Entenda-os e então a pessoa vai poder decidir a sua conduta, alterá-la e então empreender tentativas de mudança e crescimento. Então, são etapas. A partir do momento que a pessoa entende verdadeiramente aquilo que está quebrado, aquilo que está rompido, aquilo que está em pecado, que não é saudável, que não é o que Deus quer para ela, ela vai então começar a formar essa mudança. E é um processo que envolve, sem dúvida, um fortalecimento espiritual, porque a pessoa não vai conseguir ter forças para avançar nos pequenos passos que ela vai dar se ela não buscar a Deus, se o Espírito Santo não agir nela. E são muitas vezes tentativas de mudança em que há recuos, em que há falha. E aí a gente precisa recomeçar com ela, animando a pessoa. Por exemplo, em áreas em que a pessoa está lidando com pecados de estimação, isto é muito comum, a pessoa ter algumas recaídas. Isso significa que estamos jogando nosso tempo fora e que não vale a pena? Não, nada disso. É muito comum, assim como nas drogas, no álcool, assim como em pornografia, questões da sexualidade. É um caminho que são pequenos passos que às vezes têm recuos, mas que aí, caminhando junto, nós vamos animar a pessoa, vamos continuar a direcioná-la, né? Para que ela tenha esperança, para que ela continue a se empenhar. A partir daí, andamos com ele no ritmo que o aconselhado puder caminhar. E aqui há uma diferença muito grande. Há pessoas que elas são rápidas, né, e a coisa evolui, há outras precisa de mais tempo mesmo. E tem situações em que nós vamos chegar à conclusão de que nós não somos a pessoa até ideal para caminhar. Em várias experiências que eu tive aconselhando mulheres, em determinado momento eu entendi que esta era uma área em que a sequência deveria acontecer com a ajuda de uma irmã fazendo discipulado com aquela pessoa, né? E especificamente nessa área de trabalho dela, né? Ou também homens. E aí entra, digamos, um processo que vai ter o ritmo que a própria pessoa ela conseguir, né, na sua caminhada. Tudo bem até aqui? Vamos então para o final do processo de aconselhamento. Andamos aqui agora um pouquinho mais. E aqui eu quero então falar sobre a metáfora da ilha. Estão vendo aqui uma ilhazinha, conseguem ver? Ou não? Não, né? Deixa eu pôr aqui. Não. Vamos lá, pôr de volta. A ilha, aqui embaixo,
O aconselhamento deve ser como a busca de uma baía segura para atracar um navio em uma ilha desconhecida. A pessoa é uma ilha desconhecida para nós. Então, fizemos o acolhimento, escutamos a pessoa, procuramos entender o que era realmente o problema. E agora, por onde é que nós vamos dar início a essa abordagem? Não é aconselhável atracar no primeiro ponto que se encosta na ilha. É preciso rodear a ilha por completo, estudar os recifes, as encostas, os bancos de areia, as correntes, e só depois de rodeá-la totalmente e conhecê-la será o momento, o melhor lugar para atracar, construir e então plantar. Aqui, voltando aqui ao nosso tema. O processo de aconselhamento tem a ver com essa metáfora da ilha. Nós passamos, né, por passamos por esse rodear, né, por esse tentar entender pelos vários lados aquela realidade que a pessoa está vivendo e por onde vamos então abordar o assunto? Como podemos então parar o navio na ideia de, olha, por aqui parece-me que é a melhor forma de entrar no assunto, né? Ou através de uma outra maneira, né? Então, esta abordagem, qual o melhor lugar, tem uma importância grande para que, então, esses passos que a gente vai dar com a pessoa sejam produtivos, né? Então, aqui a gente passa, então, da abordagem não diretiva, que é o acolhimento, que é o escutar, que é o fazer algumas poucas perguntas, entender bem a história, fazer um pouco de resumo do que a pessoa está trazendo, e começando a identificar o que é que lá mais profundamente gera conflito, gera dificuldades, e agora começamos a dirigir mais a conversa para então que esse progresso aconteça com intervenção, então mais específica nessas áreas que a gente identificou, em que há pecado que está por detrás de comportamentos, ou há conceitos errados que está por detrás de escolhas que a pessoa faz, de coisas que a pessoa diz e que geraram muitas vezes as consequências que ela está experimentando, né? Então é isso que envolve os passos seguintes. Então, ilustrando aqui, a abordagem não diretiva é aceitação, empatia, esclarecimento, resumo, verificação da interpretação, é isso mesmo que a pessoa está dizendo, e as diretivas. Aqui passamos a orientação para conduta, né, comportamento, tranquilização da pessoa e encorajamento, interpretação, confrontação, quando há áreas em que a pessoa não reconhece, que estão realmente ligadas a pecado, a comportamentos destrutivos ou a compreensões equivocadas. Aviso, alerta a pessoa e conselho para ela. E a última das abordagens diretivas é a rejeição, quando nós chegamos a confrontar a pessoa, avisamos dos riscos que estão envolvidos e das consequências, e até incluímos alguém da liderança da igreja, alguém maduro na conversa, quando esta conversa envolver também disciplina e a rejeição como esse último passo que pode envolver o aconselhamento, se a pessoa ela rejeita
então, mudar o seu comportamento, a sua atitude, e ela precisará de disciplina da igreja para, então, poder, através do arrependimento, voltar, no fundo, a buscar essa mudança, né, na sua vida, essa restauração, né? Eu queria então chamar a atenção depois para o passo 9, ensinar, confrontação. Ensinar, confrontar para a mudança de conduta e personalidade através do ensino, correção pela reprovação e censura, e o doutrinamento para a mudança de comportamento e de caráter do aconselhado. Diante, passo 10, esses últimos passos que eu mencionei. Diante da resistência à prática da verdade, o conselheiro trabalhará com limites, prazos, planos mensuráveis e de forma tão objetiva que a resistência possa ser evidenciada. Dará conselhos que levem o aconselhando a perceber o ganho secundário de seus problemas e que lhe convém passar por isso. E, por último, como eu mencionei, a disciplina exercida leva à possibilidade de afastamento como tratamento que dá, então, à pessoa a possibilidade de arrependimento na solidão, reconhecendo o seu erro pela dor, buscar mudanças definitivas que levem à restauração. Isto seguindo o que Paulo diz em 1 Coríntios e 2 Coríntios nessas referências. Eu vou dar para vocês esse material, que é um resumo do curso de aconselhamento que eu dou. Então aqui a gente entrou até já dentro de uma área que é: e quando o aconselhamento não gera o resultado que nós esperamos e envolve questões que, de acordo com a igreja, de acordo com a sua doutrina, necessita, então, de disciplina, né? Então, só para relembrar o processo, assim, primeiro passo, a conexão, né, que é esse acolhimento. Segunda etapa, a exploração, contar a história em detalhes, expressar sentimento, procurar entender a necessidade da pessoa, né, a queixa, aquilo que está mais profundamente estabelecido. A terceira etapa do processo é planejamento, e aqui entram algumas perguntas muito importantes. O que pode ser feito para mudar, para melhorar a situação para aceitar que não pode mudar, por exemplo, se é uma perda que a pessoa está vivendo de alguém querido, se é um divórcio, que, pelos vistos, parece que não tem grande jeito a dar, né? Pelo menos tão cedo, e aí a pessoa acaba por ter que lidar com a questão da aceitação da realidade, né? Há pecados a confessar, que metas nós definimos juntos que a pessoa deve alcançar, e, com base, então, neste planejamento, elaboramos um plano de ação para os encontros que vão acontecer. Isto é o exemplo aqui de um processo de aconselhamento mais estruturado, né? Há pessoas que são mais informais e fazem tudo mais na sua memória, na sua cabeça mesmo, e também está bem. Há outros que são mais organizados e trabalham anotando e fazendo assim o processo. Mas o importante é que cada passo ele venha a ajudar a pessoa a ir nesse desafio de transformação e de paz, né? O quarto passo, então, desenvolvimento, estimular a pôr em prática esse plano de ação. O conselheiro dá apoio, orientação e encorajamento à pessoa. E aí a gente avalia, é necessário reformular o plano ou está indo bem, né? E, por último, o encerramento, em que o resumo de tudo que foi aprendido e alcançado, normalmente é um encontro em que a gente vê com a pessoa todos os passos que foram dados até ali, a gente ajuda a resumir para a pessoa isso,
o que pode fazer para melhorar, para melhor enfrentar situações semelhantes que venham a acontecer. A pessoa foi fortalecida agora para lidar com aquela área e outras áreas que ela pode vir a ter ou precisam aí também de mudança e de fortalecimento. E, por último, a conclusão, então, o encerrar do processo. Os objetivos do aconselhamento são o arrependimento. As pessoas recebem o chamado de Deus a uma mudança radical de direção, se elas estão vivendo fora desse padrão do que é saudável, do que Deus quer para elas. Então, há um convite ao arrependimento, uma chamada ao arrependimento. O objetivo, a restauração da pessoa, assim também como na disciplina, o objetivo não é condená-la, não é afastá-la, nem de Deus nem da igreja, mas é que ela seja recuperada, a sua restauração. Isto é, o arrependimento abre portas para muitas bênçãos, como a restauração e a reconciliação. E por último, a redenção, porque nós estamos lidando, por um lado, com o evangelho que salva, que liberta do que prende a pessoa, do pecado, liberta de si mesmo, liberta do medo, liberta das suas feridas emocionais, das suas dores, né? Mas principalmente da condenação eterna. Então nós estamos sim também lidando no aconselhamento com a salvação, com evangelização e discipulado. Jesus é o Salvador Supremo, o seu poder manifesta-se na cura, no perdão, na expulsão de espíritos e ressuscitando mortos. Aqui lembrando como é que no reino são visíveis as manifestações do seu poder, e muitas vezes estas são estas dimensões que a gente vai poder testemunhar, né, ao caminhar com as pessoas. E o processo do aconselhamento deve levar à cura, que no Novo Testamento tem essa ideia, no grego, sozo, que é essa saúde completa que vem e que traz cura para a pessoa em sua totalidade, isto é, física, emocional, espiritualmente, relacionalmente. É a palavra lá do Antigo Testamento, a palavra hebraica, o shalom de Deus, é esse o propósito, que no final a pessoa ela experimente essa estabilidade espiritual e essa paz. Como a mulher com hemorragia, esse texto muito conhecido, ela descreve essa cura que envolve o corpo, que envolve as emoções, que envolve a própria autoaceitação, a salvação e essa nova vida, né? À medida que ouvirmos, aconselharmos e orarmos no aconselhamento cristão, procuraremos estar abertos ao poder redentor de Cristo e do Espírito Santo, manifestando cura física, cura das memórias e o começo da vitória sobre pecados específicos, hábitos obsessivos, libertação de influências malignas. É isso que está, então, envolvido aqui. Ok. Muito bem. Tudo bem? Eu estou aqui olhando o horário e acabei indo além do que eu tinha imaginado. Então, acho que o Humberto quer me, com muita paciência e muito carinho, como ele sempre faz, ele quer orientar-me. Não, eu só queria te perguntar, porque é muito interessante todo o processo. Sim. Há um momento que há um prazo limite para você levar um aconselhamento? E quando você tem que dizer, olha, chegamos. Há momento que você tem que dizer, cara, você vai, teu problema é outro.
E eu faço uma distinção entre a atividade pastoral, que envolve muitas outras coisas e que toma muito do nosso tempo, né? Então, vocacionados que estão se preparando para exercer ministério pastoral vão ter que fazer essas escolhas difíceis e não dá muitas vezes o tempo para fazermos muitos encontros de aconselhamento, e isso torna mais difícil, né, esse processo. Então, quando o nosso ministério está mais focado em aconselhamento, nós temos mais condições de prolongar esse trabalho, né, em mais encontros. E aí depende muito do que é que a gente está lidando. Por exemplo, situações que envolvem abuso sexual, situações que envolvem feridas emocionais arraigadas, traumas muito grandes, que precisa de muito trabalho emocional, é impossível fazer isso em 1, 2, 3 encontros, né? Por vezes, a manutenção, inclusive, das melhoras que a pessoa vai conseguindo, precisa de processos muito longos. E aqui entra essa parceria que é o nosso desafio. Às vezes, ter alguém de confiança, né? Um terapeuta bem preparado, que tenha os valores cristãos muito claros e que não deixe o evangelho do lado de fora do consultório, nem a teologia, e que faça depois aquilo que é um trabalho que é mais direcionado para o emocional. Nós fazemos isso no centro de aconselhamento e, então, parte do processo, que seria até mais longo, pela manutenção que ele tem, e tem a ver com emoções, nós podemos fazer depois em parceria com outras pessoas, né? Mas há situações em que são processos mais curtos, são 1, 2, 3 encontros. Nós somos muito procurados, também deve ser a tua experiência, Humberto, eu acredito, para pessoas que nos procuram em encontro único. Que a pessoa ela quer tomar uma decisão, ela quer um direcionamento, quer saber o que é que a Bíblia diz sobre um assunto, e é um conselho que a pessoa está pedindo. Então isso é muito característico da atividade pastoral, a gente ter esses encontros únicos, né? E se a pessoa ela realmente não está disposta a trabalhar outras questões, né? Porque quando elas procuram, tem ali coisas que a gente percebe claramente, mas de repente não é o que a pessoa quer naquele momento, né? Em geral, é a dor que nos traz para o aconselhamento, não é opção ou escolha, né? Mas eu diria que, em geral, nós pensarmos em processos que envolvem 2, 3, 4 encontros, 5 encontros, é algo muito positivo, porque já nos permite fazer algumas destas etapas, né? E depois consolidar. E aí a pessoa ela nos procura à medida que ela for caminhando com os passos dela, né? Então aí está, digamos, acho, um pouco o equilíbrio. Quando há situações que são mais complexas e o ritmo da pessoa também é mais lento, às vezes a gente tem que ir para mais encontros. Então, alguns casos, não são muitos, mas alguns casos a gente tem mais de 10 encontros, e trabalhando quase um discipulado com a pessoa, né? Mas aí eu acho que é muito interessante a ideia dessa rede em que, pensando nas questões emocionais e coisas que são bem específicas, há um psicólogo, há um psiquiatra que vai fazer uma parte do processo e que vai fazer junto com a gente, né? Ou há um irmão maduro, uma irmã madura que vai fazer discipulado com a pessoa, que vai caminhar com a pessoa. Ou um grupo, um microgrupo, um pequeno grupo que vai dar assistência, então, nessa sequência, porque senão o tempo não chega, né? Se no Morumbi
10% do nosso povo pedir aconselhamento, dá uns 400, né? Como é que... Então, boa parte das questões, elas envolvem realmente a gente trabalhar numa perspectiva de rede, de parcerias, né? Eu queria fazer aqui uma pergunta, que eu imagino que hajam até algumas questões mais que aqui possam haver a partir do que eu trouxe. Eu não sei no nosso horário, como o tema de abuso espiritual é um tema que é muito também para conversar, não é propriamente descrever processo, mas é a gente compartilhar juntos sobre isso, e envolve talvez algumas experiências que a gente tenha tido com o tema, né? Afinal, a gente vem, quem cresceu em igrejas tradicionais, vem de um estilo, de um jeito, em que muitas vezes não faziam por mal, mas os nossos pastores, né? E os pais e os avós dos nossos pastores, eles eram muito legalistas, eram muito, muito duros às vezes. Isso gerou, sim, questões, né, que a gente tem que estar consciente delas e procurar lidar com elas, né? E acho que isso é uma conversa muito rica que a gente pode ter como bate-papo, né, partilhando. Até mais do que ficar falando um pouco sobre teoria desse assunto, até porque não há muita sobre isso, né? Então, não sei, outros que vêm mais de contexto neopentecostal, de situações de igrejas mais assim, com líderes, são outras as questões do abuso, né? E do poder pastoral, né? Da figura de autoridade, e como isso é exercido de maneira perversa sobre as pessoas, gerando muitos feridos de igreja, muita gente que se afasta de Deus, etc, etc. E aí é um campo mais amplo dos feridos de igreja, né? E nós temos muita gente no Morumbi assim, né? Então, não sei, como talvez seja um tema maior, eu não sei se a gente não poderá escolher aí uma data um pouco aí a combinar-se dentro do programa só para esse assunto. Pergunto porque já são 10h30, né? E talvez... Posso perguntar para a turma, Samuel? Sim, com certeza. Então, diante dessa proposta do pastor Samuel, eu declaro aberto aqui para as suas ponderações na Assembleia Geral. Aqueles que são favoráveis a termos uma nova data para o pastor Samuel, levante sua mão para tratar do assunto abuso espiritual. Os contrários, da mesma forma, levantando uma de suas mãos. O próprio pastor Samuel. Faltou o apoio. O pastor Samuel levantou exatamente ao contrário. Agora não entendi. Melhor não rolar. Humberto atropelou a Assembleia. O pessoal que tá escondido aí, põe a sua carinha e dá um toque aí, o que você quer, se é isso mesmo, se podemos marcar. Para mim, é muito interessante esse tema. Eu acho que todos nós aqui, se você vai lidar com uma coisa, é aconselhamento no teu ministério. Sim, sem dúvida. Não é púlpito, não é só... o púlpito é o melhor espaço que a gente tem para, né, falar coisas e tal. Mas lá uma grande parte das pessoas que não conseguem melhorar é porque não tem um bom aconselhamento. E a boa parte dos pastores passam aconselhamento para outras pessoas, porque não sabem fazê-lo. E se a palavra é boa para tudo, e se nós temos um bom treinamento na nossa igreja, eu acho que a gente sai na frente. Então, esse treinamento, para mim, é um dos mais importantes que a gente tem aqui. O pastor Samuel está disposto a nos dar esse tempo. Quando você teria, Samuel, uma data disponível? Vamos combinar. Vai haver pausa em dezembro ou não?
Sim, eu estou pensando a gente ter umas férias aí, porque esse povo não é de ferro, né? Alguns devem viajar também, eu nem sei, mas devem viajar. Olha a carinha deles. Tem uns que já deixou a barba crescer tanto que... Eu vou trabalhar bastante. né? Papai Noel? Eu tô querendo cortar a barba daquele ali, mas tá difícil. André tá segurando aí, vai que, né, tem que ser Papai Noel, né? Isso daqui é uma barba bíblica. Caramba. Dia 2 de dezembro, de hoje a 15, já há programa? Então, dia 28 é a próxima, né, Demê? 28, depois dia... Não, 25, né? A próxima é 25? Próxima é 25, hoje é 18. Tá. Próxima é 25, depois dia 2. A gente tem o Joshua Chang, que vai estar conosco aqui compartilhando sobre a janela verde. Também, só que ele vai contar histórias muito interessantes. O encontro da segunda-feira é para ele falar do projeto de apoderamento. Esse vai ser para contar para a gente sobre situações missionárias. E aí, sim, no outro a gente poderia manter. Sim. O 2? Dia Se 2. for dia 2, faz o último. Tá bom para vocês assim? Fazemos o último com abuso espiritual, aí vocês saem de férias abusando aí da palavra. Tá ótimo. Tá bom. Se alguém não voltar... Não desdeixa que o Fábio vai abusar mesmo, pastor. Tem cuidado com o Fábio. O quê? O que você já está falando de mim? O pastor não liberar desse jeito, porque senão o Fábio vai sair por aí abusando mesmo da palavra. Cara, a sua sorte, cara. É que é virtual esse negócio. Que eu não estou aceitando provocação hoje. Gente, então vamos fazer o seguinte: dia 2, então, de dezembro, é a nossa última reunião com o pastor Samuel falando desse tema tão importante que até nós, se bobearmos, a gente às vezes entra nessa linha de abuso espiritual. Então vai ser muito importante que vocês estejam nessa reunião, vai ser a última, né? Aliás, essas 2 últimas reuniões vão ser espetaculares. Dificilmente você vai encontrar aí igrejas proporcionando tanta coisa boa para os seus vocacionados. Beleza? Beleza. Beleza. Então, até Samuel. o Totó concordou. Até o cachorrinho tá dizendo sim. Samuel, alguém tem alguma pergunta para o pastor Samuel? Quer fazer sobre o que foi dado? Eu tinha uma pergunta, mas eu achei que, de repente, pelo tema, talvez o pastor pudesse responder em outro momento. Eu fiquei feliz de saber que haverá outro momento. Pastor, eu tenho assim tentando buscar um equilíbrio bíblico junto com a psicologia para um caso específico. Até quando eu fiz seminário, foi muito complicado, que é o quê? A homossexualidade. Eu tive um amigo de trabalho, o rapaz era nascido e criado na igreja, eu fui professor dele lá de liderança, então criou aquela empatia entre nós e aquela coisa, né? E a gente começou a conversar e ele sentiu a vontade para abrir o coração para mim. E o que acontece? Ele veio de uma linha tal e foi um momento assim de muita impotência, né, da minha parte, total impotência. Por quê? Porque ele falou comigo assim, eu era o superior dele, né, aquela coisa, instrutor dele, então ele falou assim, chefe, eu orei muito, foram muitos anos de todo culto de libertação eu ia para tentar expulsar esse demônio, eu quase que me automutilava na busca dessa libertação e a vergonha de me declarar, eu fui líder de mocidade, sabe, eu acompanhei aquele garoto assim por um bom tempo caminhando junto e ele fez terapia. E aí o que acontece? Aonde eu quero chegar? Dei um pano de fundo para onde eu quero chegar. De uma linha
de psicologia humanista, até mesmo cristãos, o cara diz assim, cara, você tem que se aceitar, entendeu? Você precisa se aceitar. Não adianta lutar contra a sua natureza. Você nasceu assim. Então, ele já tinha a mente cauterizada que ele tinha nascido assim, que Deus o criou assim, e que agora ele buscava equacionar isso, mas com as escrituras sagradas. Então, assim, pastor, eu converso até porque é isso, eu não quero me deter muito assim, eu queria ouvir mais o senhor do que falar, acho que não sei se eu consegui dar o pano de fundo, eu sei que é um assunto que talvez o senhor não for falar agora, mas ou depois de reservado, assim, porque quando eu levei esse caso para a minha professora, por exemplo, de psicologia, que eu gosto, leio, gerou um desconforto enorme, ela refugou, e ela falou assim, olha, o importante é acolher, o importante é não julgar. Bem, eu concordo plenamente, como o senhor colocou aí, mas e aí? Né? Bonzinho então, você, hein? Eu não queria... esse é um dos grandes temas éticos, né? Que a gente está lidando cada vez mais nas igrejas, né? E a luta de alguém com a inclinação homoafetiva, as tentações de alguém... Eu queria só desculpar o senhor, interromper o senhor, por essa questão, se o Conselho realmente Federal de Psicologia, né, como exemplo, aquela questão de retirar como doença, essas questões éticas todas aí envolvidas, sabe? Sim. Isso. Assim, sendo muito objetivo, não é uma doença segundo a classificação foi no passado em psiquiatria, deixou de o ser porque tem a ver com o comportamento humano, né? E então hoje a orientação que existe para os psicólogos é que mudança, uma pressão para que a pessoa mude a sua compreensão de si mesmo e a sua prática é considerado algo abusivo. Então, terapeutas não podem fazer isso. É o entendimento dentro da atividade, né? Agora, há uma questão que eu acho que é mais importante do que essa, que é a seguinte: quando uma pessoa ela está lutando com tentações, as suas inclinações homossexuais, e ela cresceu na igreja, ou tem fundamentos bíblicos, ou é da igreja, né? Isso gera um conflito realmente muito grande. Começaram a aparecer igrejas e alguns grupos que acolhem essas pessoas e até fazem disso uma bandeira. Agora, a nossa compreensão como igreja, biblicamente, é que a prática da homossexualidade é pecado. A pessoa, ao ter inclinações e ter desejos e ter, no fundo, lidar com tentações pensando em alguém do mesmo sexo, isso em si não é propriamente pecado. O que é pecado é a prática, né? Então, há sim pessoas que são irmãos nossos, irmãs nossas, e que lutam com essas tentações e que não procuraram isso, né? Então, é uma luta de muita gente e que mantinha isso em segredo e que hoje já sente confiança para falar isso, né? Então, o grande desafio, né, aqui entrando na ética, pensando no aconselhamento, acolher a pessoa sem julgá-la, criando esse vínculo de confiança e
tentar entender a sua história, tentar entender aquilo que realmente pega para ela e como é que se dá a expressão dessas tentações, desses afetos que nós sabemos que estão distorcidos, que é o avesso, né, do que Deus pensou para nós como seres humanos. Há situações em que o caminhar com a pessoa, nesse discipulado que vai envolver o compreender-se melhor, etc., que a pessoa vai conseguir olhar para a sua história e perceber que algumas escolhas e algumas opções que ela fez lá atrás não foram saudáveis e foram reações a feridas emocionais dela, que tem a ver com a ausência de figura paterna, que tem a ver com questões familiares da sua criação. Então, por vezes, isso vai ajudar a pessoa a resolver algumas dessas coisas que estão na base desses comportamentos. São alguns casos em que isso acontece. Mas na maioria dos outros casos, a pessoa compreender a fundo o que gerou nela essas inclinações, rejeição, identificação mais com mulheres, por exemplo, pensando em homens, em meninos, né? Tudo isso é realmente um trabalho que envolve essa disposição em fazer uma longa caminhada com essas pessoas, né? E aqui, assim, a confrontação, o direcionamento para a palavra de Deus, o que é a visão bíblica, é esse processo que é um tipo de discipulado direcionado, que a gente vai procurar fazer com a pessoa. E se a pessoa é honesta e ela quer realmente mudar, ela quer abandonar aquilo que é comportamento pecaminoso, então vai haver um caminho passo a passo em que isso vai dar frutos ou não. Às vezes dar frutos e tem recaídas, tal como outras questões, como a dependência química, enfim, como questões relacionais que envolvem tendência para divórcios. A questão é que a gente olha, às vezes, escolhe alguns pecados éticos para achá-los muito piores do que outros, mas eles não são. Tem homens que se divorciam 5, 7 vezes, estão na igreja, e isso é algo compulsivo, e ninguém acha muito mal. Mas se a pessoa está lidando com questões, né, de homoafetividade, então isso é um pecado pior, né? Enfim, às vezes tem umas coisas aí que tem a ver com a cultura, né? Agora, o mais importante, e aí tem a ver com esse caso ou com qualquer outras áreas de pecado na vida das pessoas, que é mostrar biblicamente o que é saudável. E fazer isso de uma maneira que não é meio que julgando e tipo condenando a pessoa e jogando na cara. Não é isso. É fazer passo a passo esse caminho com ela, procurando descobrir biblicamente como é que a pessoa pode se satisfazer em Deus, sublimar áreas da sua vida em que as tentações vão continuar a estar ali, né? E aí não é muito diferente para um homem, por exemplo, que fica viúvo e que continua a ter tentações sexuais, mas ele está sozinho. E ele vai lidar com essas tentações e de fazer escolhas que são escolhas que vêm de convicções bíblicas, mesmo que elas estão ali, né? Então, na questão da homoafetividade, não é a pessoa sentir desejo ou sentir inclinação que é o problema. Porque quando as pessoas reconhecem que estão lidando com isso, é uma porta aberta para elas terem ajuda e quem, de uma maneira sensível, mas firme,
naquilo que é ética bíblica, procurar ajudar a pessoa a fortalecer-se, né? Isso para as outras áreas também, que envolve adultério, que envolve dependência de pornografia, dependência de jogo, e outros pecados que ficam assim mais escondidos e que às vezes a gente não dá a mesma importância, mas para Deus eles são os mesmos. Então é um desafio. Mas assim, ter alguém que é psicólogo, que tem a visão cristã, que tem boa teologia, porque não adianta ser só crente se a pessoa não tem mais bases profundas sobre a fé, e que não deixa o evangelho do lado de fora. Isto porque, se o paciente é ele que traz o tema e é ele que está pedindo ajuda para deixar as práticas que ele sabe que não são vontade de Deus, esse terapeuta tem sim a possibilidade de fazer o processo com essa pessoa, sem desrespeitar o código deontológico, se é a pessoa que traz isso e se estabelece que, olha, vamos trabalhar com as bases da visão e da fé cristã. Então, é possível ter apoio também profissional de alguém que é psicólogo, que trabalhe com a mesma visão que a gente tem. Não é tão comum, infelizmente. Por isso temos que achar esses parceiros essas pessoas, ou ajudá-las a desenvolver essa compreensão. Então, para que o processo realmente gere bons resultados numa visão que é equilibrada. E aqui, lembrando o que eu disse naquele nosso primeiro encontro, tudo o que vem da psicologia, da sociologia, da área médica, de qualquer recurso de ciências humanas, tem que se submeter ao crivo da palavra de Deus. Tem que estar debaixo do que diz a autoridade, que é a Escritura, e que é a boa teologia, e que são as convicções de fé. Tudo que está em contradição, tudo que gera dúvidas, tudo que procura distorcer a verdade das Escrituras, a gente sabe que não convém, que não vai ser saudável para a pessoa. Então, nessa área, que é uma área difícil, uma área bem delicada, a gente tem aí desafios muito grandes. Nós temos procurado acolher as pessoas que chegam no Morumbi e que dizem, que falam, reconhecem que têm essas lutas, né? Temos até casaizinhos que frequentavam lá, né, o culto da noite, e que ficavam lá e tal, e fomos percebendo e tal, assim. Agora, nós temos que acolher todas as pessoas, mas isso não significa que nós vamos deixar de pregar o Evangelho e convidar ao arrependimento e à mudança de vida, né? Então, quando a pessoa diz que você nasceu assim, então tem que se aceitar como é, essa é uma visão do ser humano que põe de fora a natureza pecaminosa que nós temos. Ou seja, é má teologia. É uma compreensão da antropologia humana que deixa de fora o que a Bíblia ensina. Ou seja, o que vai surgir daí é tudo menos o que o Evangelho pode produzir, né? Beleza, meu irmão? Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Alguma outra pergunta para a gente encerrar? A última, hein? Não havendo, peço aprovação para encerrarmos a nossa Assembleia. Está proposto? Apoiar. Apoiar. Todos que concordam permaneçam em seus lugares. Eu queria apresentar mais um membro aqui da nossa turma, que é o Luiz. Luiz, fala uma palavrinha aí para aparecer sua carinha para gente.
Alô, você está me escutando? Vocês viram? Sim. Ele não é paraguaio, não é uruguaio, ele é argentino. E tenha muito respeito à Argentina, porque é o lugar onde a minha esposa mora. Ela morou lá. Ela saiu de lá. E voltou, veio aqui para o Brasil. É um lugar muito bonito. Acho que ele deu uma travada lá. Luiz, você está travado, meu filho. Você está me escutando bem? Sim, sim. Olha, eu me sinto abençoado e sou muito agradecido por poder participar junto com vocês e tenho muito para aprender, não? Então fui todo ouvido, né? Então, como diz aí meu amigo Humberto, estamos juntos. Valeu, querido, valeu. Bem-vindo, tá? Bem-vindo ao grupo. Bem. Gente, vamos encerrar então, porque eu acho que nós também já passamos um pouquinho do horário, mas valeu a pena. Eu vou pedir ao Nemer. Cadê o Nemer? Está ali? Ah, está ali. Aqui. Ora para a gente, tem alguma coisa para dizer para nós? Não, acho que era só a questão do verde, da janela verde. Legal. Se você vai participar, dá um toque para a gente te mandar o link, tá? Não pense que vai chegar... saber direitinho quem virá. Quem virá. Tá bom? Vai ser virtual, para a gente não ter dificuldade nenhuma. Tem que saber quem virá para preparar o lanche, gente. Lanche virtual. Já que cada um faz o seu. Já que você falou, essa foi a sua única palavra nessa reunião, você vai orar para a gente, por favor. Mas não era o Nemer? Não, deixa eu ver. Agora vai Mudou, Mudou, tenho 65 anos, eu tenho o direito de errar. Mas ela e o Nemer Tá são bom, vamos lá, querido. Uma só pessoa. Não é só carne. Vai lá. Mas abandonei ele na sala, vim para o quarto. Legal, né? Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus vivo, verdadeiro em nossas vidas, Pai. Queremos te agradecer, porque nós estamos tendo essa oportunidade de ouvirmos mais de Ti em cada área e que não seja só conhecimento, mas que a gente possa aplicar no nosso dia a dia tudo que o Senhor nos tem ensinado, Senhor. Obrigada, porque o Samuel gastou esse tempo aqui com a gente, Senhor. Obrigada por esse grupo. Continue conosco, nos guarde, nos dê uma noite de descanso, que segunda-feira que vem possa ser uma bênção para as nossas vidas, ouvir falar desse trabalho que, pelo que o Nemer trouxe para casa, eu li, é muito interessante, Senhor. Obrigado porque o Senhor levanta pessoas para fazerem a Tua obra nos mais diferentes lugares, Senhor. Nos use em Tuas mãos, Senhor, e nos guarde. Em Teu nome, amém. Amém. Eu queria agradecer ao Samuel. Samuel, muito obrigado, viu, pela bênção de você dar esse tempo para a gente aqui, tá? Eu que agradeço a paciência de vocês e a oportunidade. Foi muito bom mesmo. Ansiosos pelo dia 2, hein? Samuel. Boa noite. Obrigada. Deus abençoe vocês, gente, e tenham uma boa semana aí, tá? Amém. Boa noite. Deus Tchau, abençoe. gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.